Então, pessoal, vamos começar aqui falando da geometria espacial, certo? Vamos falar dos conceitos primitivos, né, da geometria espacial e vamos falar dos postulados, tá certo? O que são os conceitos primitivos da geometria espacial, tá? Os conceitos primitivos da geometria espacial são as primeiras noções da geometria, tá certo? Também chamado de noções primitivas, tá? E esses conceitos primitivos, eles não possuem definição, tá certo? Não possuem definição. O que a gente tem a respeito desses conceitos primitivos é uma noção intuitiva, tá certo? Quais são esses conceitos primitivos? Esses conceitos primitivos, tá certo? Então, os conceitos primitivos são os conceitos de ponto, tá? Ponto, reta e plano, certo? Ponto, reta e plano. Que a gente representa graficamente assim, um ponto. Então a gente representa por uma letra, né? Um ponto, uma letra maiúscula, uma reta, né? Graficamente, né, dessa forma, com uma letra minúscula, né, fazendo referência à reta. Então, eu tenho um ponto A, uma reta R e um plano, tá? Geralmente, a gente faz referência por uma letra grega, digamos alfa. Então, eu tenho um ponto A, uma reta R e um plano alfa, tá certo? Então, ponto, reta e plano são conceitos primitivos da geometria, tá certo? Espacial. Eles não possuem uma definição, né? O que a gente tem a respeito desses conceitos é uma noção intuitiva do que são, né? Do que são eles. Um ponto, ele não possui, tá? Um ponto, ele não possui dimensões, tá? Um ponto não possui dimensões, um ponto não possui formato, né? Não tem um formato, ok? Uma reta, você pode pensar numa reta como composta por pontos, tá certo? Então, pontos. Então, você pode pensar numa reta composta por pontos, né? Colocados um depois do outro, de forma que você não tenha uma distância entre um ponto e outro, né? Então, você pode pensar na reta como sendo isso aqui, né? Composta por pontos. Um plano, você pode pensar como sendo composto por retas, né? Por retas, ok? Colocados uma ao lado da outra, de forma que você não tenha uma distância entre uma reta e outra, tá certo? Ok? A reta aqui, ela é infinita nos dois sentidos, tá certo? Nesses dois sentidos aqui. Um ponto, um plano, ele é infinito em todas as direções, tá certo? Ele é infinito em todas as direções, ok? Um outro conceito, tá? É o conceito de espaço, tá certo? Um outro conceito é o conceito de espaço. O que é o espaço? O espaço, ele é o conjunto de todos os pontos, tá certo? Ele é o conjunto de todos os pontos, tá? É nesse conjunto aqui de todos os pontos, né, que a gente desenvolve a geometria, tá, espacial. Nesse conjunto aqui, né? Conjunto de todos os pontos. Então, além dos conceitos primitivos, nós temos também os chamados postulados, tá certo? Então, os conceitos primitivos, eles não possuem uma definição, né? É o ponto, a reta e o plano. Os postulados, certo? Os postulados, também chamados de proposições primitivas, ok? Ou primeiras proposições, também chamado de axiomas. Então, postulados, né, são também chamados de proposições primitivas, tá certo? Proposições primitivas, também chamado de axiomas, tá certo? Eles não possuem, tá? Eles não são
não possuem demonstração, tá? Os postulados, né, axiomas, eles não possuem demonstração, tá? Eles são aceitos sem demonstração, né? Eles são as primeiras proposições da geometria espacial, tá certo? São as primeiras proposições, não possuem demonstração, não são demonstrados, eles são aceitos, né, sem demonstração, ok? Existem, né, proposições que não são, né, proposições primitivas, tá, ok? Existem proposições que não são proposições primitivas, tá? Essas proposições que não são as proposições primitivas, essas que a gente aceita sem que tenha uma demonstração, elas são chamadas de propriedades, ok? Elas são chamadas de propriedades, tá? As propriedades, elas são aceitas com demonstração, tá? Então, as propriedades, elas são aceitas com demonstração, tá? Então, necessita de demonstração, tá? Propriedades necessitam de demonstração. Já os postulados, né, os axiomas, também chamados de axiomas, ou as proposições primitivas, não são demonstradas, tá certo? Ok? E quais são esses postulados da geometria espacial, né? Quais são esses postulados? Quais são esses postulados, né, da geometria espacial, né? Esses postulados, axiomas. Basicamente, nós temos três, tá certo? O primeiro postulado é o chamado de postulado da existência, tá certo? É o postulado da existência, ok? Postulado da existência. O postulado da existência, ele diz o seguinte, que existe reta, tá? Existe reta, e numa reta, bem como fora dela, existem infinitos pontos, tá ok? Então, existe reta onde? No espaço, né? Então, existe reta no espaço, né? A geometria espacial trabalha no espaço, né? A gente está falando do espaço. Então, existe reta no espaço, tá? E numa reta, bem como fora dela, existem infinitos pontos, tá? O postulado da existência também diz que existe plano, tá? Existe plano, né? No espaço existe plano. E num plano, bem como fora dele, também existem infinitos pontos, tá? Então, o postulado da existência diz que existe reta, tá? Existe reta. E nessa reta, assim como fora da reta, existem infinitos pontos, tá? Então, existem infinitos pontos na reta e fora da reta. Da mesma forma, ele diz que existe plano, digamos aqui um plano alfa, tá? Existe plano. E nesse plano, assim como fora do plano, existem infinitos pontos. Então, isso é o que fala o postulado da existência. Tá, ok? Então, isso é o que diz o postulado da existência. Então, existe reta, existe plano, né? E na reta, assim como no plano, né, você tem infinitos pontos. Na reta e no plano ou fora deles, tá certo? O segundo postulado é o chamado postulado da determinação, tá, ok? Postulado da determinação, tá ok? O que é que diz o postulado da determinação? O postulado da determinação, ele diz que dois pontos distintos determinam uma única reta, tá certo? Então, se você tem dois pontos distintos, digamos, ponto A e o ponto B, tá? Você tem dois pontos distintos no espaço. Esses dois pontos, eles vão determinar uma única reta. O que é que significa isso? Significa que só existe uma reta que passa por esses dois pontos, tá? Então, dizer que dois pontos determinam uma reta significa dizer que só existe uma reta que passa por esses dois pontos, ok?
ok? O postulado da determinação, ele diz também que 3 pontos, tá? 3 pontos não colineares determinam um único plano que passa por eles. Então, você tem 3 pontos, digamos aqui 3 pontos, A, B e C, não colineares. O que é que significa não colineares? Significa que esses pontos não estão na mesma linha, não estão alinhados, tá certo? Eles não estão alinhados, não estão numa reta, né? Então, eles são não colineares. 3 pontos não colineares determinam um plano, tá? Determinam um plano que passa por eles. Então, o que é que significa dizer? Significa dizer que só existe um plano que passa por esses 3 pontos não colineares. Digamos um plano alfa aqui, tá? Então, 3 pontos não colineares vão determinar um plano, ou seja, só existe um plano que passa por esses 3 pontos aqui, não colineares, ou seja, que não estão alinhados, né, na mesma reta. Ok? Então, esse é o postulado da determinação. Então, ele diz que 2 pontos no espaço determinam uma reta e 3 pontos não colineares determinam um plano. Tá ok? O terceiro postulado é o chamado de postulado da inclusão. Certo? Postulado da inclusão. O que é que diz o postulado da inclusão? Ele diz que se uma reta tem 2 pontos distintos em um plano, então ela está contida no plano. Ok? Então, se uma reta, vou fazer um desenho aqui, se uma reta tem 2 pontos distintos no plano, então essa reta, uma reta tem 2 pontos no plano, digamos esse plano alfa, né? Tem 2 pontos nesse plano alfa. Então essa reta R, ela está nesse plano alfa, tá certo? Se uma reta tem 2 pontos, né, A e B, em um plano, digamos alfa, então essa reta aqui, R, que tem esses 2 pontos no plano alfa, ela está contida nesse plano alfa. Então esse é o postulado da inclusão. Ok? Certo? Outros conceitos que não são conceitos primitivos, tá certo? Então, outros conceitos que não são conceitos primitivos, ou seja, que possuem definição, são, por exemplo, os conceitos de retas concorrentes, retas paralelas, tá certo? Retas concorrentes e retas paralelas. O que é que são retas concorrentes, tá? O que é que são retas concorrentes? O que são retas concorrentes? Retas concorrentes são retas, digamos que eu tenho uma reta R e uma reta S. São retas que possuem apenas um ponto em comum, tá certo? Então, retas concorrentes são retas que possuem apenas um ponto em comum, tá? E o que são retas paralelas? O que são retas paralelas? O que são retas paralelas? As retas paralelas, ou elas são coincidentes, tá certo? Ou elas são coincidentes, significa dizer, eu tenho 2 retas aqui, 2 retas, imagine que essas duas são 2 retas. Elas são coincidentes, ou seja, elas são a mesma reta, ou, tá certo? Ou são retas coplanares, tá certo? São retas coplanares e não tem ponto em comum. Não tem ponto em comum, certo? Então, as retas paralelas, ou elas são coincidentes, né? Ou seja, elas são a mesma reta,
ou elas são retas coplanares e não tem ponto em comum, tá? Coplanares significa que estão no mesmo plano, tá? Ok? Elas estão em um mesmo plano, ok? Elas estão no mesmo plano. Então, existe um plano que passa pelas duas retas, tá certo? Um plano que passa pelas duas retas. Então, elas são coplanares, elas estão no mesmo plano. Isso quer dizer que tem um plano que passa pelas duas retas, tá? Então, elas são coincidentes ou são coplanares, ou seja, elas têm um plano que passa pelas duas retas e elas não têm ponto em comum, tá? Não tem ponto em comum. Elas não têm ponto em comum, não se cruzam, tá certo? Então, elas estão no mesmo plano e não se cruzam. Então, isso é o que são chamadas retas paralelas, tá certo? Para finalizar, pessoal, a aula de hoje, vamos ver alguns exemplos de exercícios, tá certo? Imagina que eu queira demonstrar, tá? Que em um plano existem infinitas retas, tá ok? Imagina que eu queira demonstrar isso aqui, que em um plano existem infinitas retas. Como é que eu faço para demonstrar? Para eu demonstrar, eu tenho que utilizar os postulados, tá certo? Os axiomas, que é o que a gente sabe até agora, né? São os axiomas, ok? Os postulados, aqueles 3 postulados que eu acabei de dizer. O postulado da existência, o postulado da determinação e o postulado da inclusão, tá certo? Postulado da existência, determinação e inclusão, ok? Então, veja só, eu quero demonstrar que em um plano existem infinitas retas. Segundo o postulado da existência, ele diz o seguinte, que existe plano, né? No espaço existe plano, e no plano, bem como fora dele, existem infinitos pontos. Então, existe, né? No espaço existe plano, digamos aqui um plano alfa, tá certo? E nesse plano, bem como fora dele, existem infinitos pontos, tá? Infinitos pontos. Nesse plano e fora dele existem infinitos pontos. Então, se eu pegar 2 pontos aqui desse plano, tá certo? Se eu pegar 2 pontos aqui, ó, desse plano, digamos esses 2 pontos aqui, ó, A e B, nós temos, pelo postulado da determinação, que 2 pontos determinam uma reta. Ou seja, só existe uma reta que passa por esses 2 pontos. Que é essa reta aqui, ó, R, certo? 2 pontos determinam a reta. Tá? Como esse plano possui infinitos pontos, eu posso escolher um outro ponto aqui, digamos um ponto C aqui. Tá? Eu posso escolher um ponto C. Esse ponto C com o ponto A determina uma reta pelo postulado da determinação. Então, eu tenho mais uma reta aqui no plano. Tá certo? Ok? Então, recapitulando, né? Se eu pegar 2 pontos aqui desse plano alfa, pelo postulado da determinação, esses 2 pontos determinam uma reta. Tá? E essa reta, ela está nesse plano. Né? Pelo postulado da inclusão, né? Pelo postulado da inclusão, essa reta estaria nesse plano, né? Porque ela possui 2 pontos, né? No plano. Se ela possui 2 pontos no plano, ela está nesse plano. Então, essa reta R está no plano alfa, ok? Se eu pegar um outro ponto aqui, digamos um ponto C, com o ponto C e o ponto A vai determinar uma outra reta, pelo postulado da determinação, tá? Vai determinar uma outra reta. Essa outra reta está no plano alfa, tá? Pelo postulado da inclusão, né? Essa reta possui 2 pontos nesse plano, portanto, ela está no plano alfa, tá? E do ponto C e o ponto B, eu tenho uma outra reta aqui, ó. Tá certo? Então, o ponto C e o ponto B, pelo postulado da determinação, determinam uma outra reta, tá certo? E essa reta está no plano alfa, pelo postulado da inclusão, né? Porque essa reta possui 2 pontos nesse plano alfa, então essa reta, obviamente, está no plano alfa, certo?
Veja, esse processo aqui, então veja, eu peguei um ponto aqui, né, esse plano aqui, né, pelo primeiro postulado da existência, possui infinitos pontos. Eu peguei um outro ponto qualquer aqui, C, e com esse outro ponto qualquer, com A e com B, eu formei duas retas aqui, que estão no plano alfa. Eu posso continuar com esse processo, ou seja, eu posso pegar mais um outro plano aqui, um outro ponto aqui, esse plano tem infinitos pontos, eu posso pegar mais um outro ponto aqui, com esse ponto e esse ponto e esse, eu formo mais duas retas que estão nesse plano, seguindo o mesmo raciocínio, tá certo? E, veja, eu posso, como esse plano aqui tem infinitos pontos, eu posso repetir esse mesmo processo para os infinitos pontos. Cada ponto, né, vai me gerar duas retas nesse mesmo plano. Cada ponto que eu pegar, utilizando esse mesmo raciocínio, né, esse mesmo processo aqui, cada ponto que eu pegar aqui desse plano vai me gerar duas retas nesse mesmo plano. Portanto, como eu tenho infinitos pontos aqui nesse plano, eu vou ter, obviamente, infinitas retas nesse plano. Tá? Então, no plano, nós temos infinitas retas. Né? A gente demonstrou que no plano nós temos infinitas retas. Tá certo? Demonstrou como? Utilizando os postulados. Tá certo? Quantas retas há no espaço? Né? Demonstra. Veja, pelo postulado da existência, tá ok? Pelo postulado da existência, ele diz que existe plano, tá? Existe plano no espaço, né? Existe plano no espaço, digamos, o plano aqui, plano alfa. Existe plano no espaço, tá ok? Plano alfa. E nesse plano, assim como fora dele, existem infinitos pontos, é o que diz o postulado da existência. Mas veja, o fato de eu ter aqui, né, existir plano aqui no espaço, o exercício anterior a gente provou que nesse plano nós temos infinitas retas. Então, logicamente que no espaço vão existir infinitas retas, tá certo? Então, o postulado da existência diz que existe plano, né, no espaço. Então, está aqui o plano alfa. E pelo exercício anterior, a gente provou que nesse plano nós temos infinitas retas. Portanto, no espaço temos infinitas retas. Tá certo? Uma outra questão, né, seria mostrar que três retas, duas a duas concorrentes, não passando por o mesmo ponto, estão contidas no mesmo plano. Então, veja, três retas, né, não concorrentes, tá ok? Três retas não concorrentes, duas a duas, né, não passando por o mesmo ponto, nós teríamos o seguinte esquema, né? Então, eu tenho uma reta R, uma reta S e uma reta T. Então, elas são concorrentes duas a duas, tá certo? R é concorrente com S. Só tem um ponto aqui em comum, tá certo? Digamos o ponto A aqui. Tá? A minha reta S, ela é concorrente com a reta T. Ela só tem um ponto em comum, digamos o ponto B aqui, ó. E a minha reta T é concorrente com a minha reta R. Só tem um ponto em comum, digamos o ponto C. Tá ok? Então, essas três retas aqui, que é dito no enunciado, essas três retas, elas são concorrentes duas a duas, ou seja, S é concorrente com R, S é concorrente com T, né? S é concorrente, eu tenho uma reta S, R e T. A gente viu aqui que S é concorrente com R, S é concorrente com T e R é concorrente com T, tá? Ok? Quando ele fala passando por o mesmo ponto, né? Não passando pelo mesmo ponto, significa dizer, ele está se referindo que esses três pontos em comum aqui, das retas, né? Das retas duas a duas, esses três pontos aqui em comum, das retas duas a duas, não, eles são distintos. Então, ou seja, nós temos esse esquema aqui, tá certo? De duas retas concorrentes, né? De três retas concorrentes duas a duas, não passando pelo mesmo ponto. Eu tenho esse esquema aqui, tá certo? Ele está se referindo a esse esquema aqui.
Então, veja só, ele quer dizer o seguinte, que essas retas aqui, ó, ele quer que demonstre que essas retas aqui, S, R e T, elas estão contidas no mesmo plano, tá certo? Elas estão contidas no mesmo plano, tá ok? Veja só, do postulado, né, da determinação, veja, esses 3 pontos aqui, eles são pontos, né? Então, eu tenho aqui A, B e C, eles são, né, pontos não colineares. Ou seja, eles não estão alinhados na mesma linha, na mesma reta, tá certo? São pontos não colineares. E o postulado da determinação, né, que é o nosso segundo postulado, ele diz que 3 pontos não colineares determinam um plano, tá ok? Então, 3 pontos não colineares determinam um plano, ou seja, só vai existir um plano, né, só vai existir um plano que passa, um plano, digamos, alfa, que passa por esses 3 pontos aqui, tá? Então, só vai existir um plano que passa por esses 3 pontos aqui. Postulado da determinação, né? Segundo postulado, ok? Agora, pelo postulado da inclusão, veja, o ponto A e B, tá certo? O ponto A e B, a minha reta S, ela possui o ponto A e B, tá certo? Esse ponto A e B, ele está no plano alfa, né? Porque esse plano alfa aqui, ele passa por esses 3 pontos, como eu acabei de dizer, tá certo? Ele passa pelo ponto A, B e C. Esse ponto A e B, que pertence à reta S, ele está no plano alfa, tá certo? Pelo postulado da inclusão, que é o terceiro postulado, ele diz que se uma reta tem 2 pontos distintos no plano, ela está contida nesse plano. Então, ó, eu tenho 2 pontos distintos dessa reta S que estão contidas no plano alfa. Portanto, essa reta S está contida em alfa. Então, ó, S está contida em alfa, certo? S está contida em alfa. O mesmo raciocínio se aplica para a reta T, tá? O ponto C e B, que está na reta T, tá? Esse ponto C e B também estão no plano alfa, né? Também estão no plano alfa. E, portanto, pelo mesmo postulado, ou seja, o postulado da inclusão, que é o terceiro postulado, eu tenho 2 pontos distintos da reta T no plano alfa, então a minha reta T está no plano alfa. Então, T está no plano alfa. Está contida em alfa também. E o mesmo raciocínio se aplica para a reta R, tá certo? Os pontos A e C da reta R, esses pontos estão contidos no plano alfa, tá? Esses pontos estão contidos no plano alfa. Pelo mesmo postulado, né? O postulado da inclusão, né? Se esses pontos aqui distintos dessa reta R estão contidos no plano alfa, a reta R, ela está contida em alfa também. Então, R está contida em alfa. Portanto, a gente provou o quê? Que essas 3 retas, né? S, R e T, elas estão contidas no mesmo plano, né? S, T e R, todas as 3 estão contidas no plano alfa, ou seja, todas as 3 estão contidas no mesmo plano. E aí está demonstrado o exercício, ok?